Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria, mais uma vez com você, para juntos refletirmos na palavra de Deus. Hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Importante para mim e para você, para todos nós cristãos, entender que a palavra de Deus continua sendo verdade absoluta. Palavra que trouxe resposta para Lutero e que continua trazendo resposta para aqueles que buscam na palavra do Senhor atender às suas necessidades espirituais, porque ela é resposta para todas as pessoas em todo o tempo da história, principalmente para a Igreja de Jesus neste tempo. E estamos vivendo um tempo difícil, e por isso precisamos voltar a estar realmente interessados em defender a palavra de Deus como verdade para as nossas vidas e como edificação para as nossas igrejas. Quero começar a nossa reflexão lendo o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Acompanhe. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos pensar na importância do tema reforma protestante para as nossas vidas hoje. O quanto é necessário refletirmos, principalmente, nos 5 pilares da reforma. E é sobre este tema que quero convidar você a estarmos refletindo, pensando e aprendendo, ok? Vamos então acompanhar a apresentação deste tema a partir de uma apresentação em PowerPoint. Aqui está. O justo viverá pela fé. Afirmativa do texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Quando tudo parecia perdido, um homem lê, à luz de vela, o justo viverá pela fé. É o texto que acabamos de ler, de Romanos 1, verso 17. Foi este texto que impactou tremendamente a vida de Lutero. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação das suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, no século de número 16. Os 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. A Reforma Protestante foi um movimento que procurou voltar às bases do ensino da palavra de Deus, tirando as tradições erradas que tinham surgido ao longo dos séculos. O movimento protestante se baseia em 5 princípios fundamentais, chamado de os 5 solas, ou os 5 somentes. Então, são esses os pilares, né, que trazem para nós a reflexão da importância da reforma protestante nos dias de Lutero, e que, sem dúvida, tem embasado a vida da igreja cristã ao longo dos séculos. A igreja, queridos irmãos, deve ser edificada sobre os pilares bíblicos, porque entendemos que esses 5 pilares tornam-se pilares para a igreja do Senhor e que são baseados na palavra de Deus. Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Veja o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus
pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O evangelho que recebemos do Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos é este evangelho que devemos pregar. Qualquer pregação diferente desta é maldição ou anátema, como diz algumas versões. Portanto, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus deve ser os pilares da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que edifica a Igreja do Senhor também neste século, como nos séculos passados, assim como também nos séculos futuros. Somente as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Texto de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 a 17. Somente as Escrituras. Como pensar nisto? E tão necessário pensar nisto neste tempo, quando a Escritura Sagrada tem sido relativizada. Todo ensinamento deve ser fundamentado na palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Ela é a única autoridade divina para o exercício de nossa fé. Todo ensino e toda tradição deve ser analisada à luz da palavra de Deus. É claro que ela foi produzida em um contexto, mas a essência desta palavra continua sendo a mesma para o contexto presente de nossas vidas. Se não está bem fundamentado na palavra, não vale como doutrina. Se qualquer que seja a minha ação e a minha atitude, aquilo que ensino a respeito da fé, se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus, não vale como doutrina. Para valer como doutrina, é preciso estar fundamentado na palavra do Senhor. Por isso, somente as Escrituras. Somente a fé. O texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo homem que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Somente a fé. Se existe uma forma de alcançar a salvação, é pela fé. As nossas obras não são garantia para a nossa salvação. Somente quando cremos em Jesus como nosso Salvador é que recebemos a salvação. Uma vida de boas obras é consequência da salvação. E é exatamente isto que Tiago quer dizer quando escreve, né, que a fé sem obra é morta. Portanto, só existe uma forma de alcançar a salvação. É pela fé. E por isso nós podemos afirmar que, para a base bíblica de nossas vidas cristãs e comunhão com o Senhor, é somente a fé. Somente a graça é o terceiro pilar da reforma que precisamos estar pensando nele também. Pois, diz o texto bíblico, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Somente a graça, salvo pela graça que vem do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Deus não nos salva porque merecemos, queridos irmãos.
Não é pelo meu merecimento ou pelo seu merecimento. Ninguém merece a vida eterna, porque todos pecamos, diz Paulo aos Romanos, porque todos pecaram. Não há nada que podemos fazer para merecer a salvação. Mas Deus nos oferece a salvação de graça. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. É isto que nos diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, profundamente, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus não nos salva porque merecemos, mas Deus nos salva porque Ele nos ama. Por isso, nós podemos afirmar somente a graça. Somente Cristo, querido irmão, querida irmã, querido amigo. Não há outro que vamos servir ou que devemos servir. Não há outro que nos salve, somente Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, somente Cristo é o quarto pilar da reforma para a nossa reflexão. Somente Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação, é o único mediador entre Deus e o homem, entre nós e Deus. Por isso, nós podemos afirmar que somente Cristo. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Por isso, quando o reconhecemos como nosso Salvador, nossos pecados são todos perdoados. A única coisa que precisamos fazer é arrepender-nos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a palavra. E em Jesus temos acesso direto a Deus, sem mais intermediários. Eu sou, diz o Senhor, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Somente Cristo. O quinto pilar da reforma diz: somente a Deus a glória. Nós podemos só dar glórias ao Senhor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Glória a Deus. Não, a glória não é nossa, é do Senhor, por causa do amor do Senhor e por causa da fidelidade do Senhor. Glórias somente a Deus. Deus é o único que merece toda a glória e toda a adoração. Não há outro. Ele é o único Deus que existe e ele está presente em todos os lados, em todos os cantos da terra. Portanto, ele é aquele que pode nos ouvir. Ele é aquele quando nós nos viramos para ele, ele nos ouve e nos atende. Essa glória pertence somente a Deus. Portanto, toda a glória seja dada a Deus, cuja graça nos salvou por meio da fé em Cristo Jesus. Glórias somente a Deus. Portanto, querido irmão, eu afirmo que somente a Escritura, desejo afirmar isto com toda a força do meu coração. Pensarmos que a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é suficiente para responder às nossas questões de fé, de graça, Cristo e glória. Porque é através das Escrituras Sagradas que nos é revelado a respeito da fé. Revela-nos a graça, revela-nos Cristo e revela-nos a glória de Deus. João 1,
capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, neste tempo, eu e você podemos afirmar: somente a Escritura revela-nos a fé, a graça, o Cristo que nos salva, e é somente ela que nos conduz a adorar e glorificar a Deus. Por isso, querido irmão, eu quero convidá-lo a comigo crer. Por isso, creio que a Bíblia é palavra de Deus. Creio na inerrância da palavra de Deus. Creio na atualidade dos seus ensinos. Creio que é verdade absoluta. Creio que cada pessoa deve ressignificar a sua vida, atitudes e pensamentos para observar e para aplicar os ensinos sagrados às suas práticas, discernindo cada dia a vontade de Deus. Portanto, eu creio na palavra de Deus como verdade absoluta para este tempo. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que a palavra do Senhor tem sido relativizada. E neste tempo, eu quero convidá-lo a não se deixar levar por vozes que realmente têm tentado tirar o foco daqueles que creem que a palavra de Deus é verdade para as nossas vidas e resposta para as nossas expectativas. Sim, é claro, ela foi produzida em um tempo em que a cultura, os comportamentos, a forma de dizer as coisas, de fazer as coisas, tinha a ver com o contexto dos dias dos nossos irmãos que receberam a inspiração para que pudesse trazer para nós a palavra do Senhor. Mas não podemos nos esquecer que, embora o contexto fosse diferente, a essência é que a palavra veio de Deus para eles. Eles receberam a palavra de Deus e escreveram à luz da sua experiência. E hoje, se queremos falar em contextualização da palavra, não significa contextualizar ou ressignificar ou atualizar a sua essência, porque a essência da palavra de Deus permanece a mesma, porque o autor é o mesmo, não mudou. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer, assim devemos fazer. Agora, é verdade que há ações que foram tomadas no tempo passado que a gente não vai tomar hoje, mas não podemos nos esquecer de que a Bíblia Sagrada é palavra da verdade. E que cada um desses pilares que aprendemos possa realmente falar ao meu coração. Que a palavra de Deus, a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus na pessoa de Jesus, a glória do Senhor, né, para que nós estejamos prontos a prosseguir, a confiar que Cristo Jesus é Senhor da palavra. Que Deus, portanto, abençoe a minha vida e a sua vida. Que Deus abençoe as nossas igrejas, para que, capacitadas pelo Espírito Santo, consigam sobreviver esse tempo difícil, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para juntos estarmos com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? Que assim seja. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado pela oportunidade de refletir nesta palavra. Ó Deus, prepara-nos para que sejamos cada vez mais fiéis à Tua palavra. Que não venhamos a negar a Tua palavra, não negar o Teu Filho Jesus, não negar a nossa fé no Senhor, não negar, ó Deus, o Teu amor. Ó Deus querido, que possamos viver cada dia confiantes que o Senhor está conosco
e que saberemos viver os nossos dias e confrontados, ó Deus, firmados em nossa fé, estarmos firmes até a volta do teu Filho Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade de refletir na tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua igreja, as nossas igrejas, e que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Amém, irmão? Amém.